noite, meus amigos. É um prazer estar falando aqui com vocês novamente. Andei sumido um pouco, né? Mas por conta de trabalho, de excesso de atividades, a gente acaba ficando um pouquinho isolado. E o tema de hoje é justamente esse, né? Isolamento social. Quem não passou? Todo mundo está passando por isso, né? E antes de mais nada, para começar, a gente vai ler uma página sobre que está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier, né? A página está na lição 179, ela se chama Reparemos Nossas Mãos. E tem uma citação de João, que ele começa com uma citação de João. Mostrou-lhes as suas mãos. Está em João 20:20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem na terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a existência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Então, que possamos fechar nossos olhos e agradecer a oportunidade de trabalho que cada um de nós tem. Todos nós somos capazes de usar nossas mãos para o bem, de levar consolo, carinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que estão sempre conosco. Que possamos iniciar nosso trabalho. Assim seja. Bom, gente, como eu havia falado, o nosso tema hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isolamento social. Eu sei que já não deve ser a primeira vez que a gente ouve isso, né? O assunto mais falado do mundo a respeito de pandemia é isolamento social, essas coisas, né? E todas as casas estão passando por esse momento. A gente chama de isolamento social aquele ato voluntário ou involuntário que a pessoa escolhe. Que a pessoa escolhe não, que a pessoa faz, né, de manter o indivíduo isolado do convívio com os outros ou da sociedade. E ele pode ser voluntário, que é a pessoa que vai lá e resolve se afastar do grupo por diversas razões, que a gente vai conversar mais para frente. Pode ser depressão, sentimento de não identificação. E aquele isolamento imposto, né? O isolamento involuntário, que ele pode acontecer por diversas outras questões. Pode ser guerra, né? Quando os civis são obrigados a se isolar em uma casa em abrigo,
para a segurança própria, pode ser por questões sanitárias, quando tem uma epidemia acontecendo, que é o que está acontecendo agora, né, que obriga os indivíduos a se isolarem para não ter alastramento da doença. Pode ser por crime, quando o criminoso é isolado da sociedade, em um presídio, né, para que não coloque outras pessoas em risco. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre esses tipos e as causas desses isolamentos, né? Basicamente, a gente vai definir desse jeito. A gente pode definir o isolamento social dentro de 2 grandes grupos ali que vão ocorrer de maneira voluntária e de maneira involuntária, são grandes grupos, que eu tinha falado ainda agora. E dentro desses grupos, a gente pode definir tipos e causas diferentes de isolamento social, dependendo da situação e do modo como ele está sendo estabelecido ali. Então, nesse sentido, é importante frisar que quando o isolamento é voluntário, ele é motivado por uma decisão individual, que a pessoa decide se isolar do convívio das outras pessoas. Quando o isolamento é involuntário, ele se estabelece com uma força maior, imposta pelo Estado ou por força de situação diversas, como guerra, questões sanitárias, né? Uma ordem impõe o isolamento. Então, são esses 2 tipos. O isolamento social involuntário. A gente tem a quarentena, por exemplo, que ela ocorre quando, por questões sanitárias, o governo vai lá e decreta, ó, a partir de hoje vamos ficar em casa. Decreta que uma pessoa infectada ou sob suspeita de estar infectada por um vírus, bactéria, ela tem que se isolar ali do convívio na sua própria casa, em abrigos, né? Uma unidade hospitalar. Cada caso precisa de um atendimento diferente. Então, apesar desse nome, quarentena, né, que remete a 40 dias, o tempo de isolamento determinado não acontece necessariamente dentro desses 40 dias. Geralmente, tratando-se de vírus, o tempo determinado de quarentena é igual o tempo de incubação do vírus, que vai ficar ali no corpo da pessoa infectada ou sob suspeita, né? E no fim dessa quarentena faz aquele exame para poder ver se a pessoa vai continuar ou não. Então, não são aqueles 40 dias. Quando a quarentena é generalizada, para toda a população ali, por medida de segurança, diminuir a disseminação do vírus, aí a gente vai, aquela palavrinha que todo mundo aprendeu, né, durante essa pandemia, que é o lockdown. É um nome bom para botar em nome de filho já no futuro, né? Lockdown. Lockdown, vem cá! Né? É um nome legal para botar em nome de cachorro. Lockdown. Eu tenho bastante cachorro aqui em casa, dá para pensar nisso. Que é uma palavra de origem inglesa que significa bloqueio, né? Nesse caso é um verdadeiro bloqueio sanitário mesmo. E dentro desses involuntários tem o distanciamento social, né? Que também vai ocorrer de maneira involuntária por uma ordem do governo, uma ordem governamental, para evitar a proliferação da doença em épocas de pandemia como a que a gente está vivendo. Então, nesse caso, para evitar a disseminação do vírus, o governo decreta que as pessoas evitem aglomerações, suspende a realização de grandes eventos, pede que fiquem o máximo possível em casa, mantenha uma distância segura uma das outras pessoas. É por esse motivo que a gente ainda, aqui na nossa casa, ou lá na nossa casa, já não sei nem mais como é que fala essas coisas, né? Porque eu estou falando pela casa, pelo CEAV, Centro Espírita Amor à Verdade, mas eu estou na minha casa gravando. Então, vocês entenderam. Então, a gente não pode, por esse motivo que a gente ainda não está funcionando de maneira presencial, né? Então, é isso. Nesses casos, as atividades que são impossíveis de serem promovidas sem esses distanciamentos, nossa casa ela é
apesar de ser comprida, ela não cabe tanta gente assim sentada. Se a gente abrisse, vai ser só com os trabalhadores, não dá, né. Então, a gente vai ver locais que estão fazendo aulas presenciais, eventos que não aglomerem, né. Então, nesses casos, as atividades que são impossíveis de serem promovidas sem distanciamento, aula presencial, evento público, alguns casos de transporte coletivo, eles podem ser suspensos enquanto as autoridades sanitárias julgarem necessário. Nossa casa não está funcionando por isso. A gente está respeitando as orientações do Conselho Espírita, que é a nossa federativa, de não abrir no momento. Algumas casas que têm mais espaço já estão conseguindo abrir, já estão conseguindo funcionar. Isso é muito bom. Cada casa é uma casa, cada caso é um caso também, né. Esses são os isolamentos involuntários. E aí tem o isolamento social voluntário também, que é aquele isolamento por vontade própria. Ele ocorre quando uma pessoa simplesmente decide se isolar da sociedade, vivendo reclusa, não sai de casa, sai o mínimo possível de casa. Tem gente que já era assim antes da pandemia, né, isso aí já não é um caso da pandemia. Ou vive em lugar distante, né. Tem pessoas que se isolam por motivação religiosa, existem seitas religiosas como, né, tinha um programa que passava na televisão que era os Amish, né, e eles consideram pecaminoso tudo que vem da modernidade. Então eles vivem em uma sociedade que parece que você está no século 17, né, tudo de madeira, serrote antigo, aquelas coisas todas. Essas pessoas elas vivem em comunidade isolada. Elas se restringem do convívio social com aquelas outras pessoas do mundo moderno, né, por motivação religiosa. Ou então por serem sociedades tribais. Do mesmo modo como as religiosas, as comunidades religiosas isoladas mantêm um contato restrito com o restante da sociedade, a gente tem algumas tribos que também agem assim, mas por questões culturais, que influenciam o seu modo de vida, e muitas vezes não é compatível com o outro modo de vida da outra sociedade, então eles se isolam. Aqui no Brasil mesmo, a gente ainda tem comunidades quilombolas e indígenas, né, que mantêm um contato mínimo com a sociedade urbana. Existem tribos em outros locais, como no continente africano, por exemplo, que preferem viver assim, justamente para não deixar aquela mistura cultural que eles é justificável isso, eles querem preservar a identidade cultural deles, né. Então, esse tipo de isolamento por serem sociedades tribais também existe. Também tem um tipo de isolamento social que a pessoa faz, que é por depressão ou por alguma outra doença psíquica. Muitas pessoas elas entram em quadros de doenças psíquicas e quando não são tratadas ou muito profundas, levam ao isolamento social. E geralmente a situação mental da pessoa leva a rejeitar o contato social por não ser ela não se vê como parte daquele todo, da sociedade, ou justamente pelo sofrimento que esse convívio pode provocar nela. Então esses são os tipos de isolamento social voluntário. E aí a gente tem as consequências desses isolamentos sociais, né. Tanto o isolamento social voluntário, quanto o involuntário, eles podem trazer sérios prejuízos para os indivíduos e para a sociedade. As pessoas que estão acostumadas a uma rotina de convívio social podem sentir uma consequência nessa interrupção abrupta dessa interação ali, dessa interação social. E essa suspensão da prestação de serviço e o fechamento de espaços de convivência, ou a obrigatoriedade de ficar em casa, pode desencadear quadro de ansiedade, pode desencadear quadro de depressão, que pode vir a se tornar coisas mais sérias.
né? Crises que vão causar até a morte da própria pessoa que está passando por isso. Eu posso falar que eu mesmo conheço pelo menos 2 ou 3 pessoas que durante essa pandemia, durante o isolamento social, morreram em casa, tiveram crise de ansiedade. Pessoas que passaram mal, porque a ansiedade é sério. A ansiedade causa um monte de mudança no seu corpo. A depressão causa um monte de mudança também no seu corpo. E quem já sofria de algum quadro de instabilidade mental, pode sofrer um agravamento deles. Pode aumentar o pensamento suicida ou o próprio suicídio. Além dos prejuízos de saúde imediatos, né, que existem os prejuízos econômicos e existem também os sociais. Então, o isolamento social, apesar de necessário em determinadas situações, como em pandemias, né, epidemia, pandemia, como é o que a gente está vivendo, tende a causar grandes crises no abastecimento de alimentos, medicamentos, outros insumos, né? A gente acaba criando necessidade. Eu não consigo esquecer de há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, quando começou a história do isolamento, os papéis higiênicos do mercado todo acabaram. Quem lembra disso? Até hoje eu não entendo por que o povo correu para comprar papel higiênico. Se a gente soubesse que o quilo da alcatra ia chegar a R$ 50 quase, a gente tinha comprado um monte de alcatra, né não? Duvido que não. Então, desencadeia sérias crises econômicas, aumenta a desigualdade social, a fome, o desemprego, isso tudo a gente está vendo agora, né? Mas era necessário. Imagina quantas pessoas não teriam morrido se não se isolasse. E o nosso isolamento nem foi tão aceito, não é verdade? Mas aí, para trazer um pouco mais assim para o tema, a gente vai pensar no lugar mais isolado que vem em nossa mente. Pensa aí um pouquinho. O lugar mais isolado que vem na tua mente. Onde dificilmente você vê uma pessoa caminhando, né? E eu não estou falando de... Eu imaginei o deserto. Na minha cabeça, quando eu penso em um lugar bastante isolado, eu penso no deserto. Por isso que eu botei essa imagem aqui atrás, né? A imagem que a gente tem do deserto é aquela de calor, de sede, de não ter ninguém, poucas pessoas, né? Não é isso? Esse é um deserto físico. A própria palavra deserto, ela vai te remeter a um isolamento. Quando a gente, quer ver? Quando a gente está muito sozinho, parece que a gente está perdido no deserto. Quando saímos na rua e aí a gente não encontra ninguém, parece que a gente está num deserto. Também pode remeter a alguma coisa de perigo. Quando dá a hora de ir embora, e aí a gente fala assim, essa rua está tão deserta, o que a gente está dizendo? Está dizendo que a gente está com medo de sair. E bate aquele medo mesmo, de acontecer alguma coisa. Então, coisas ruins também podem acontecer no deserto. O deserto é onde a gente se encontra isolado. Qualquer lugar que a gente estiver isolado. E isso pode acontecer mesmo com um monte de pessoas ao nosso redor. Quando não somos compreendidos por ninguém, quando a gente está depressivo, quando a gente se coloca numa posição em que a gente não consegue buscar soluções nas outras pessoas, a gente está isolado, a gente está num deserto. Mas aí a gente também pode pensar que Deus, ele é infinitamente bom e justo, né? Essa definição que a gente encontra logo no início do Livro dos Espíritos, na primeira questão, o que é Deus? Quando Kardec faz essa questão para os espíritos, ele pergunta: o que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E no desenvolvimento das questões, que vem depois, vai explicar o que que Deus é.
dizendo que a característica dele é ser infinitamente bom e justo. Eu prefiro, nas palavras de João, dizer que Deus é amor. Estou resumindo isso aí tudo que falaram para Kardec. Então, a gente é obrigatoriamente levado a pensar que Deus, sendo amor, ele só quer o nosso bem. E se for assim, e realmente é assim, tudo o que acontece na nossa vida tem um objetivo, uma finalidade. E esses objetivos e finalidades sempre vai ser bons. É sempre um objetivo e uma finalidade boa, porque Deus é infinitamente bom e justo. Se ele é infinitamente bom, não tem como ter alguma coisa ruim. Então, sempre que eu falo de isolamento, eu associo a esse deserto, e eu associo deserto ao mesmo deserto que Paulo de Tarso buscou voluntariamente, um isolamento voluntário. Quem conhece a história de Paulo de Tarso sabe que ele ficou isolado no deserto de maneira voluntária, e quando ele volta desse deserto, ele volta uma pessoa totalmente modificada. Aquele deserto que ele se isolou transformou ele. Foi um local, um momento de profundo mergulho, de profunda introspecção, de grande reflexão, porque alguma coisa muito grande na vida dele estava mudando. Ele não se isolou por motivo de doença, por motivo de depressão, porque estava sendo perseguido. Ele estava buscando, refletindo. E assim como Paulo, nós encontramos outras passagens que envolvem deserto e elas podem ser extremamente simbólicas. A mais conhecida, que a gente também lembra de deserto, é a de Moisés, né? Moisés, a gente não vai entrar em detalhe, mas Moisés bota aquela galera toda do Egito para circular 40 anos no deserto, não é? Um deserto que de carro a gente consegue atravessar em 2 dias. Então não era uma coisa tão grande. Dava para mapear aquela galera toda, dava para mapear o deserto todo em 40 anos. Por isso que eu falo que é simbólico. A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas se a gente entender que isso é simbólico, a gente vai conseguir descobrir muitas coisas. Mas se a gente parar para pensar que toda essa saga de Moisés que está lá na Bíblia, esse grande simbolismo todo, é o mesmo que Paulo passou. As pessoas estavam ali se modificando, mudando as gerações, renovando o pensamento. E se a gente traz isso para a doutrina espírita, essas pessoas desencarnam e reencarnam com novos pensamentos. Era um povo que precisava renovar os pensamentos, era uma busca. Esses 40 anos eram uma busca. E se alguém ficou curioso, que eu falei que era um simbolismo, dá uma pesquisada aí que tem muita coisa falando sobre isso. Enfim, voltando para Paulo de Tarso, né, e o seu isolamento. Assim como ele, nós passamos por um momento de grande isolamento. A gente está indo para quase 2 anos de pandemia. Eu já não sei nem mais contar direito quando a gente... Parece que o tempo não passou, né? Parece que a gente ficou parado lá em 2019, 2020, sei lá. Já não consigo nem mais pensar direito. A princípio, o nosso isolamento era voluntário e depois, com os casos aumentando, né? Em vários pontos e locais, ele se tornou obrigatório. Hoje, se nada mudar, já que a gente está vendo aí o tal do Omicron, né? A gente, a gente pode continuar um pouquinho mais isolado. De qualquer forma, sendo um isolamento voluntário ou não, esse isolamento é uma grande oportunidade que a gente está tendo. A gente mudou a nossa forma de trabalhar, a gente mudou a maneira de se reunir. Não estou dizendo se está melhor ou pior, mas estou falando que a gente mudou. A gente está tendo que ter uma outra visão das coisas. A gente mudou tudo. Mudou a maneira de aprender,
de estudar. Eu conheço gente que começou a fazer faculdade, só conseguiu fazer faculdade agora porque está sendo online, porque não tinha como ficar indo e voltando, o tempo não dava. Então mudou muita coisa, mudou muita coisa. O certo é que as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Não dá para esperar que, quando acabar isso tudo, a gente vai voltar a ser como antes. Não, vai ter emprego que não vai mais funcionar de maneira presencial, que viu que deu certo da outra maneira, rendeu melhor. Vai ter coisa que vai ficar misturada. Nunca mais vai ser como antes. Não é nem pelo isolamento, mas pelo que ele modificou nas pessoas. Então, mesmo aqueles que não aceitaram, e a gente infelizmente teve muitas pessoas que não aceitaram fazer o isolamento, esses também aprenderam muito. A gente no espiritismo aprende que a gente está em constante evolução. Vou dar uma mexida na minha tela aqui. A gente no espiritismo aprende que a gente está em constante evolução. Algumas vezes os passos ficam mais devagar, por conta da nossa insistência no erro. Outras vezes, a gente dá aquela aceleradazinha, né? A gente pisa um pouquinho mais, para correr atrás do prejuízo. Então, costumam falar, quando a gente está ouvindo palestra, que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E em muitas pessoas, o isolamento causou dor. Em outros, proporcionou grandes aprendizados. Eu nunca tive tão junto de pessoas que eu amo, por exemplo. Nunca foi tão bom ver aquele amigo ou familiar que geralmente a gente não via muito no dia a dia. A gente passou a dar valor a coisas que a gente nem percebia. Amigos que estavam longe, muito longe, passaram a ficar mais perto. Passei a ter contato com muita gente que estava longe. Assim como eu, vocês, com certeza, eu conheci pessoas que presencialmente ainda não conheci e converso como se fossem amigos de anos. As vidas de muitos foram se ajustando. Às vezes parece que não, porque para se arrumar uma casa que está com muita poeira, causa muita confusão, né? Aquela poeira levanta aquela poeira toda, aquela bagunça, mas quando começa a limpar, vai ficando tudo no lugar, vai clareando, vai ficando, tu vê tudo bonito de novo. Então, meus amigos, é isso. A pandemia mudou a vida de todo mundo. Querendo ou não, todos tiveram que passar por um deserto. Vamos pensar nesse deserto com carinho, porque ainda temos que percorrer um pouquinho dele. Acho que a gente não fica 40 anos igual Moisés, não, mas o que a gente está aprendendo? O que eu estou levando comigo disso tudo? Deus está dando a cada um de nós a oportunidade de aprendizado coletivo. E mais à frente, um dia, a gente vai entender o que Ele quer de nós. Afinal, Deus é o amor. Deus é amor, né? João fala isso. Infinitamente bom e justo. Ele não quer ninguém se dando mal, né? A gente pode pensar assim, tá bom? E eu agradeço a todos. Eu espero revê-los presencialmente o mais breve possível, com segurança. E eu vou deixar uma música que vai ser a nossa prece de encerramento. Eu peço que vocês escutem com bastante carinho, prestem atenção na letra. Um tema bastante sugestivo, ela se chama Senhor, que queres que eu faça? Ela é do Ariovaldo Filho, interpretada por Rosália Romão. Eu agradeço a todos, até breve.
Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura